Anunnaki. A origem da civilização humana. Esse é um tema muito controverso entre todos os pesquisadores e historiadores, por envolver um enigma sem precedentes. A mais completa fonte de informações a respeito da nossa origem se encontra entre os achados arqueológicos da antiga civilização suméria. Os sumérios foram os cofundadores da primeira grande civilização da Mesopotâmia, como era chamada a região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Turquia e desembocam no Golfo Pérsico, onde atualmente está situado o Iraque. Sua organização social foi literalmente responsável pelo mundo como conhecemos hoje. Elementos que influenciaram na formação das sociedades greco-romanas, que por sua vez influenciaram todo o mundo ocidental e estão fortemente presentes até os dias de hoje, como técnicas de medicina, arquitetura, engenharia hidráulica, baseados em magníficos conhecimentos em matemática, química, física e astronomia. Seus conhecimentos astronômicos eram incrivelmente avançados. Seus observatórios obtinham cálculos do ciclo lunar, que diferiam em apenas 0,4 segundos dos cálculos atuais. Na colina de Kundjik, antiga Nínive, foi encontrado um cálculo, cujo resultado final, em nossa numeração, corresponde a 195 trilhões, 955 bilhões e 200 milhões calculados. Um número de 15 casas. Os gregos, no auge do saber, não passaram do número 10.000, o resto seria o infinito. Desenvolveram a agricultura com técnicas de irrigação e drenagem de solo, construção de canais, diques e reservatórios, sistema de leis baseados nos costumes, habilidosas práticas comerciais, sistema de escrita cuneiforme, assim chamado porque escreviam em plaquetas de argila com um estilete em forma de cunha, sistema de unidade política das cidades-estados, ou estados soberanos, como Ur, Nippur e Lagash, sistema de hierarquias sacerdotais para a organização religiosa. Fundaram as primeiras bibliotecas. Na cidade de Nippur, 150 quilômetros ao sul de Bagdá, foi encontrada uma biblioteca sumeriana inteira, contendo cerca de 60.000 placas de barro com inscrições cuneiformes sobre a origem da humanidade. Criaram os fenomenais projetos arquitetônicos denominados zigurates, verdadeiros complexos piramidais, que englobavam vários módulos de edifícios, abrigando desde templos religiosos, até plenários políticos, construídos ao redor de um bloco de célula central, e interligados por rampas espirais, desde a base até o topo. Bom, agora que vocês já sabem um pouco da história desse povo, vamos entender um pouco da sua cultura religiosa, conhecendo seus chamados deuses, os Anunnakis, também transcrito como Anunna, Anunnaku, Ananaki, e outras variações. São um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas. O nome é alternativamente escrito Anunna, Anunnakini, ou Anunna, ou seja, algo no sentido de aqueles que vieram do céu. 1. O prole do príncipe. 2. Sua relação com o grupo de deuses conhecido como Igigi não é clara. Às vezes os nomes são usados como sinônimos, mas, no mito do dilúvio de Atrasis, tem de trabalhar para os Anunnaki, rebelando-se após 40 dias e substituídos com a criação dos seres humanos. A palavra Anunnaki vem da língua suméria e significa aqueles que vieram do céu. Da extinta língua suméria, o povo hebreu os conheciam como Nefilins, gigantes poderosos, que habitaram o planeta, antes da raça humana. Porém, alguns pesquisadores dizem que a tradução correta significaria semente do príncipe, cogitando a ideia de que eles haviam sido criados por Anu, que era visto e adorado como o pai e rei dos deuses. Os Anunna, que An concebeu no céu. Segundo o historiador Zecharia Sitchin, os Anunnakis são extraterrestres, vindos do planeta Nibiru e que teoricamente teriam criado a raça humana, como ela é hoje. Eles também seriam os responsáveis por todo o conhecimento científico do povo sumério. Alguns significados mais minuciosos da palavra Anunnaki comprovam o quanto esses habitantes vindos do céu, de origem extraterrestre, eram realmente intrigantes.
Em um exemplo de um texto sumério chamado Enuma-Elish, estaria descrito a origem do principal governante de todas as coisas e de toda a criação. A tradução seria a seguinte: ele que tudo sabe, o sábio, o grande, Ea, que conhece tudo o que é, percebeu a conspiração. Ele se opôs a ela com uma poderosa magia. Não somente descreve sua sabedoria dizendo ele que tudo sabe, mas em seguida também diz que, por causa desta sabedoria, ele foi capaz de perceber uma conspiração antes que acontecesse, e se opor a ela. Ea, que sabe todas as coisas, soube que não poderia derrotar Kingu, e as hostes de Tiamat. Aqui novamente, vemos uma definição contextual do conhecimento de Ea. Ele tudo sabe de novo. E vemos que este conhecimento ajudou a compreender que não poderia derrotar Kingu. Virtualmente, cada história que está no Gênesis, a história do dilúvio, a história de Adão e Eva, todas têm precedentes com os antigos sumérios. De acordo com a tradução de Zecharia Sitchin, a história que veio dos sumérios é que os Anunnakis estavam minerando ouro na terra, e os trabalhadores comuns reclamaram dizendo: este é realmente um trabalho duro e estamos cansados. Não queremos mais fazer isto. E então eles tiveram uma grande reunião e decidiram criar um trabalhador primitivo chamado um Adamo. Percebe-se certa semelhança como Adão, citado do Antigo Testamento hebraico. Segundo ele, a versão dos textos sagrados sumérios é contrária ao do Velho Testamento, sendo que os Anunnakis teriam criado os seres humanos como uma espécie escrava. Também contrária à sua tradução, existe outra, que definiam os deuses sumérios como sendo apenas responsáveis pela criação do planeta e dos seres humanos. A primeira coisa a se saber aqui é que no épico da criação, a que eles estão se referindo, os deuses não estavam minerando ouro. O trabalho que os deuses estavam fazendo era criar o mundo, o tipo da coisa que você poderia esperar em um épico da criação. Ele até estabelece especificamente que eles estavam fazendo montanhas e rios, tais como o Tigre e o Eufrates. 13. Os deuses aqui ficaram cansados de criar a terra e não de minerar ouro. O épico prossegue descrevendo os seguintes eventos. Os deuses decidem moldar o barro e fazer um homem. Como a versão do homem que eles fizeram se tornou numerosa, o barulho feito por eles irritou os deuses. Eles decidiram matá-los com um dilúvio. Um homem é instruído a construir um barco. Ele coloca animais nele. Chove por 7 dias e 7 noites. O homem e sua família são salvos. Há muitas similaridades entre estes escritos sumérios e as narrativas bíblicas da criação do homem e o dilúvio de Noé. Algumas pessoas pensam que isto é devido aos autores da Bíblia terem copiado os antigos escritos sumérios. Isto é problemático porque mesmo os críticos, que se especializam neste estilo de literatura antiga, dizem que não há evidência de empréstimo literário. De fato é justamente o contrário. Eles propõem que os textos têm como referência uma fonte comum para informação. Um artigo por Aidel, A.R. Millard, e D. Daroshi, conclui deste modo: dependência literária não pode ser demonstrada. Aqui, como na maior parte da história primitiva, é considerado mais provável que as tradições mesopotâmicas e bíblicas são baseadas em uma fonte comum. Alguns entendem que esta fonte comum é uma peça ou mais de literatura antiga, enquanto outros a consideram como o próprio evento. Acrescente a isso que não são apenas os textos sumérios e a Bíblia que estão falando sobre a mesma história básica, mas elementos óbvios desta história podem ser encontrados na maioria de todas as culturas antigas, independente de sua localização. Tome por exemplo a história de Viracocha. Na América do Sul, Viracocha criou o céu e a terra. Ele então pegou grandes pedras e soprou vida nelas, mas elas se tornaram gigantes. Então ele enviou um dilúvio para eliminá-los. Depois do dilúvio, ele soprou em pedras menores, criando deste modo pela primeira vez pessoas menores, que então se espalharam por todo o mundo. Nesse trecho, podemos notar uma incrível similaridade com os gigantes do Antigo Testamento hebraico, que desceram do céu para se unirem à filha dos homens, e com elas, geraram outra raça de gigantes menores, os denominados Nefilins, que com o tempo eliminaram quase toda a população humana original, e também o dilúvio, citado como sendo a eliminação dessa nova espécie, e o descontentamento de um ser supremo, resolvendo então eliminá-las. Essas histórias
são encontradas sob alguma forma, em culturas tão geograficamente separadas quanto você queira. Elas estão na China, Europa e Oriente Médio. Elas são encontradas nas tradições dos índios americanos, na América do Sul, e em muitas outras. As similaridades são muito óbvias para serem simplesmente descartadas. Coisas como 8 pessoas estando no barco são mencionadas em uma boa porcentagem destas histórias. Todas estas culturas estariam passando informações dos mesmos acontecimentos de uma história original, que foi contada de uma mesma forma, e conforme a migração deste grupo original acontecia, eles começaram a acrescentar detalhes que eram localmente mais importantes para eles. Mas cada uma destas culturas acreditava sinceramente que estava passando o verdadeiro relato da origem da humanidade a seus descendentes, conforme a história era contada. Ironicamente, se você tomar seu valor de face, se houve realmente um dilúvio, e todas as pessoas exceto aquelas no barco foram destruídas, e se a maioria das culturas modernas que são descendentes delas, caracterizando o fato de que o mundo inteiro parece ter herdado a mesma história, isso faria sentido, porque elas tiveram essencialmente os mesmos 8 ancestrais, que vivenciaram o tal dramático evento, e fizeram disto um ponto, para passar a história para cada geração. Isso só confirmaria que algum grande evento catastrófico realmente teria acontecido, considerando, por exemplo, que em ambos os relatos, sumério e bíblico, as dimensões de construção da enorme embarcação tenham sido relatadas com as suas especificações e detalhes dessa magnífica obra de engenharia. O fato curioso de que uma importante parte desta história são as dimensões do barco se torna interessante quando você compara essas dimensões. Você tem, de um lado, o barco sumério, sendo um grande cubo, e o barco bíblico sendo descrito por engenheiros navais como quase perfeito para manter a estabilidade, sem danos no casco em mares incrivelmente revoltos. O maior especialista vivo em cultura suméria é o historiador e arqueólogo Zecharia Sitchin, nascido na Rússia e criado na Palestina, onde adquiriu profundos conhecimentos de arqueologia e história oriental. Formado em história pela Universidade de Londres, é um dos poucos estudiosos do mundo capacitados a traduzir a escrita cuneiforme, característica das civilizações mesopotâmicas. Trabalhou como jornalista e editor em Israel, e atualmente é escritor e consultor da NASA. A teoria de Zecharia Sitchin procura enfatizar que tais divindades realmente existiram, e que seriam seres extraterrestres altamente evoluídos, que teriam moldado a civilização humana, principalmente em seu início de criação no planeta Terra. O curioso desse povo era a fonte de tais conhecimentos. Como uma civilização tão antiga já sabia que nossa lua era feita de ferro, chegavam até a chamar a lua de pote de ferro, fato que só agora a NASA teve capacidade para confirmar. Como já sabiam que a Terra era redonda, que ela não estava no centro do universo, e também já sabiam da existência de Plutão, onde nós só fomos descobrir isso em 1930. Na verdade, eles afirmavam que Plutão era um satélite de Saturno que se desprendeu e tomou uma órbita própria. Informações que nós só redescobrimos muitos anos depois. Algumas obras sumérias realmente parecem retratarem suas divindades como seres peculiares. Em relação à época em que estiveram presentes entre o povo sumério, as figuras aladas de seus deuses sugerem que podiam voar a curtas ou longas distâncias, em uma espécie de veículo, em forma de um disco, ou um arco alado. Algumas esculturas retratavam aquilo que hoje conhecemos como trajes espaciais, e até mesmo uma pequena nave, muito semelhante ao atual ônibus espacial americano. Sr. Sitchin tem traduzido massivamente, ao longo de sua vida, os escritos de mais de 2.000 placas sumérias, encontradas em suas pesquisas arqueológicas, e tem escrito inúmeros livros contendo essas traduções e sua interpretação sobre o assunto. A dimensão do trabalho do Sr. Sitchin é tão importante, que ele foi consultor pessoal dos generais norte-americanos, Colin Powell e Norman Schwarzkopf, durante a Guerra do Golfo. Powell, que posteriormente se tornou secretário de Estado, tinha um particular interesse na organização militar dos sumérios. Coincidência ou não, nos últimos 15 anos, as campanhas militares norte-americanas
se tornaram extremamente intensas, na região que foi o berço da antiga civilização suméria. A narrativa bíblica, da criação do homem, é naturalmente o ponto crucial, de debate às vezes acirrado, entre criacionistas e evolucionistas, que em certas ocasiões chegam até mesmo aos tribunais. Para pôr fim a esse debate, os dois lados deveriam reler a Bíblia, no original hebraico. O objetivo dessa pesquisa é revelar a ponta do iceberg sobre o surgimento da criação e da evolução do Homo sapiens na Terra. Hoje tudo que tem sido ensinado tem somente o objetivo de manter a humanidade ignorante e submetida aos sombrios interesses das corporações político-econômicas das nações. O material contido são alguns resumos de livros e pesquisas realizadas por pessoas que têm uma mente aberta e são bem resolvidas como estudiosos sérios em suas áreas. Tem somente o único objetivo de abrir sua mente para a verdade. Mas, para que isso ocorra, todas as hipóteses merecem ser examinadas, até porque as nossas crenças religiosas são fundamentadas em superstições ou fatos na maioria das vezes mal interpretados, com finalidades francamente ideológicas. Este trabalho não é uma ficção, não é fantasia. Tire você mesmo as suas próprias conclusões.